Bora falar de Banquinho do Brasil, que nesse ano já subiu 15%. Quem vendeu no finalzinho do ano passado tá chorando no banho. Mas será que ainda vale a pena comprar Banco do Brasil? Ainda dá tempo de comprar? Será que ele ficou caro? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo! A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. Falando de liberdade financeira, não dá para deixar de fora o quê? O Banquinho do Brasil, a maior posição da minha carteira de ações brasileiras, super previdenciária. Vamos falar a respeito. E aqui está, Banco do Brasil. Ele detém apenas ações ordinárias na Bolsa de Valores, está no novo mercado da B3. Então tem o maior nível de governança corporativa. Não é porque é uma empresa cujo controle é estatal que é uma empresa que tem má governança necessariamente. E aqui a gente está falando de uma companhia de economia mista. E o que acontece é o seguinte, você vai notar que o Banco do Brasil foi justamente no comecinho desse ano, deu uma espichadinha aqui, ó, uma espichadinha, subiu 15%. Como eu falei, é a maior posição da minha carteira de ações. Eu detenho 12.100 ações de Banco do Brasil a um preço médio de R$ 17,61. Lembrando que teve desdobramento. Eu já vi gente dizendo aí nos comentários: ai, porque Banco do Brasil, até pouco tempo atrás, estava tantos reais, ignorando o desdobramento, ok? E olha só meu yield on cost aqui, quase 15%. E a verdade é que esse yield on cost é ainda maior. E eu logo vou te mostrar o porquê. Basta você fazer uma projeção de dividendo que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu, a hora é agora. Então, quando você olha aqui para a alta do ano, quase 15%, na verdade tinha passado de 15%, só que aí, na data de gravação desse vídeo, teve uma leve queda, mas ok, está tudo certo. Você vê que o Ibovespa no mesmo período subiu 3,53%, então foi uma alta específica do Banco do Brasil. Isso aqui é importante da gente notar, por quê? Porque muitas vezes a gente fica comparando a performance de uma carteira individual com a performance do Ibovespa. Acontece que quando você aprende a escolher bem ações, aprende a fazer um screening adequado, uma seleção ali dos melhores ativos, quando você aprende a ser um investidor essencialista, que é aquele investidor que prioriza poucos ativos, busca os melhores ativos de acordo com o seu perfil de risco e de acordo com o seu propósito, você obviamente terá uma performance superior ao índice. Porque o índice é concentrado em um certo número de ações e muitas daquelas ações são ruins, que não entraria no seu critério de escolha, ainda mais no Brasil, que o índice de negociabilidade é o que acaba vigorando no Ibovespa. Mesmo empresas que estão caindo ou até ruins acabam continuando no Ibovespa, tendo até um peso relevante. Então veja que essa é a importância de você aprender a investir e escolher os seus próprios ativos individualmente. E a escolha individual dos ativos no Brasil ainda faz sentido porque é um país emergente e um mercado ineficiente se você comparar com mercados desenvolvidos. Então é óbvio que quando a gente olha para Estados Unidos, Europa, Austrália, você tem um nível de eficiência na precificação dos ativos superior. Mas quando você se torna um investidor preparado, você olhar para um mercado ineficiente como o Brasil, ainda mais quando você tem os seus passivos em reais, você consegue se aproveitar disso pegando as melhores empresas para o seu propósito. Tem aqueles que estão focados apenas em crescimento patrimonial, não estão pensando tanto em empresas previdenciárias mais maduras como o Banco do Brasil, aí não é o caso, mas dá para selecionar também, ou alguém que quer uma carteira ali mais segura, uma carteira menos volátil, uma carteira com mais fluxo de caixa, e aí você consegue fazer essa seleção individual. Até agora, o Banco do Brasil não publicou o seu guidance. A única coisa que ele publicou foi a data da sua Assembleia Geral Ordinária, que vai ser no dia 30 de abril de 2025. O que é o guidance, Luan? É aquela projeção de resultado futuro do banco. Mas por mais que esse guidance não tenha sido publicado, nós já tivemos uma palhinha, vou te mostrar como. A CEO da companhia, a Tarciana Medeiros, chegou a dizer: Banco do Brasil vai entregar um resultado compatível com o seu tamanho. Então ela não está pessimista, ela declarou sim que a gente vai ter um crescimento da carteira de crédito mais moderado, mas terá um crescimento da carteira de crédito. Então a gente pode esperar um crescimento, ainda que mais contido. Não há aqui uma fala no sentido de redução do payout que hoje vigora, que é de 45%, tampouco de redução do lucro líquido do banco, apesar da preocupação com a inadimplência
que segue crescendo. Isso pressiona, sim, o lucro do Banco do Brasil no curto prazo. Isso a gente nota até mesmo pelo sumário de resultados, que foi publicado no terceiro trimestre de 2024. A gente terá agora a publicação do quarto trimestre. E a gente viu a provisão ampliada aqui do banco crescendo, chegando a 10 bilhões de reais. Isso aqui é valor que o banco não espera mais receber. Se receber, isso aqui se reverte em lucro e aí é mais um bônus para você acionista, você que eventualmente é acionista, ganha mais dinheiro ainda. Então, no momento, sim, tivemos aumento da inadimplência. Essa inadimplência decorre de dois fatores. Primeiro, a crise no agronegócio no ano de 2024, uma crise climática que afetou o agronegócio em 2024. Então, isso prejudicou o fluxo de caixa dos produtores rurais, consequentemente, do pagamento no prazo correto dos seus empréstimos e financiamentos. Agora, outro fator não tem nada a ver com a natureza e sim com o cenário de juro alto no Brasil. Porque o juro alto, por mais que acarrete um aumento no resultado financeiro do banco, resultado de juros, isso também aumenta a inadimplência. Porque agora as pessoas físicas e jurídicas terão mais dificuldade de pagar os seus empréstimos e financiamentos. E a nossa expectativa de Selic continua em 15%. Até mais. Já tem banco dizendo em quase 16%. Então a visão é essa. Esse aumento de Selic aumenta o lucro do banco, mas ao mesmo tempo aumenta a inadimplência. Aí vai ser da qualidade da gestão do banco de equilibrar isso. A inadimplência mais o aumento dos juros. E o Banco do Brasil tem conseguido mostrar eficiência nessa gestão. A tal ponto de o ROI do banco estar aqui acima de 15%, que é o que a gente busca. Só para você ter uma ideia de como um ROI de 15% ou até 20%, como o Banco do Brasil vem reportando em determinados resultados, como é difícil alcançar esse ROI em bancos nos Estados Unidos. Aqui no Investidor 10, você consegue fazer esse filtro aqui em estoques, e aí eu vou colocar aqui o setor financeiro, só o setor financeiro. E aí, olha só, JP Morgan, ROI de quase 17%. Beleza, top. Mas o Banco Itaú é 20%, assim como o Banco do Brasil em dados momentos. Bank of America, nem 10%. Banco City, nem 10%. HSBC abaixo de 15%. Quase tudo abaixo de 15%, ok? Poucos bancos, Wells Fargo, abaixo de 15%. Então veja que isso é raro. Então a gente nota sim que o banco é bem rentável. Mas a pergunta do milhão é, diante dessa subida já era? Veja como o seu comportamento como investidor é equivocado e você nem percebe isso por conta dos atalhos mentais. O Daniel Kahneman, ele demonstrou pra gente que o cérebro basicamente funciona em dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é o sistema automático, preguiçoso e age rapidamente com base nas emoções. Esse sistema é o que mais age nos nossos comportamentos, porque ele economiza energia. Ele é o responsável pelos atalhos mentais. O sistema 2 é mais lento, gasta mais energia, é o lado mais racional dos nossos comportamentos. É ele que é responsável pelo autocontrole, pela contenção dos comportamentos precipitados advindos do sistema 1. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vem aqui e quando o Banco do Brasil estava aqui nesse fundo, provavelmente você estava vendendo, estava com medo, sendo que quando boas ações estão num preço muito baixo, na verdade o risco para você, acionista que está comprando num preço mais baixo, é menor, porque você está pagando mais barato pelo mesmo ativo. O ativo não mudou de fundamentos, só teve queda por conta de um cenário macroeconômico duvidoso, mas os fundamentos não se deterioraram. Então o que é pior? Comprar aqui embaixo, quando estava 23, 24, ou agora na casa dos 27, beirando os 28. Óbvio que agora é pior. Ainda mais porque a gente quer um dividendo maior. E a gente sabe que quanto mais caro a gente paga por uma ação, menos dividendo a gente ganha em termos percentuais. Beleza, você entendeu qual que é o problema desse comportamento. Então cuidado com o seu sistema 1. Use o sistema 2 do seu cérebro para controlar esse tipo de coisa. De qualquer forma, tá barato ou não tá barato? É melhor agora não fazer mais nada? Sempre lembrando da necessidade de você respeitar o seu asset allocation. Isso é importantíssimo. Ter um portfólio não só concentrado em uma classe de ativo ou em apenas um país. Então, com essa ressalva, eu diria que hoje a ação está barata sim. Não é recomendação nenhuma, mas olha o porquê dela estar barata. Eu nem vou considerar aqui a relação preço-lucro, porque ela pode ali te enganar em dados momentos. Vamos considerar o indicador preço-valor patrimonial. Hoje está em 0,87, ou seja, o Banco do Brasil ele tem um patrimônio líquido, que é o dinheiro que já pertence ao acionista, já é do acionista. Esse patrimônio é maior do que o valor de negociação do banco. Loucura, né?
Mas por que isso acontece? Simplesmente por ser estatal, porque o ROI do banco é alto. Quando o ROI é baixo, isso é justificado. Então, há um primeiro momento aqui, preço justo do Graham, 117% de upside. Isso aqui também tem aqui na plataforma do Investidor 10. Então, por aqui, a ação estaria barata ainda. Pelo indicador preço sobre valor patrimonial, a gente vai olhar aqui a média histórica do banco. É importante olhar a média histórica. E aí a gente vai ver que a média é de 0,98. Tá vendo aqui? 0,98. Quando que ficou acima dessa média? Em 2016 até 2019, ciclo de alta do Ibovespa. Então veja que o banco só ficou acima dessa média quando engatou um ciclo de alta estrutural na Bolsa de Valores. Então dá para dizer que sim, estamos com desconto, sendo que chegamos aqui a negociar a 0,94 em 2023. Então o banco ainda está barato. E eu nem vou comparar esse PVP com bancos privados, porque daí fica injusta a comparação. Importante a gente olhar aqui para o histórico. E aí a gente tem uma ação realmente com um desconto interessante no momento. Claro que, de novo, teria sido melhor comprar aqui. Ah, Luan, você comprou? Não comprei porque eu já estou bem concentrado. Então, de novo, a necessidade do Asset Allocation. Tudo isso eu explico com detalhes no nosso treinamento, o Formação Mirai Investing, que vai encerrar a última turma, não só do ano, para sempre, ao final deste mês agora de janeiro. Então aproveite com o cupom de desconto de 25% de fechamento, Leste FMI. O link para testar gratuitamente o nosso treinamento vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Seja meu aluno do FMI. Bom, dado o recado, qual seria a projeção de dividendo e de preço teto aqui para o Banco do Brasil? A gente viu que, segundo a fórmula do Graham, seria quase R$60. Mas a gente sabe que a fórmula do Graham busca pelo menos uma margem de segurança aí de 100%. E a gente tem 17% acima disso. Então estaria barata sim a ação do Banco do Brasil pela perspectiva do Graham. Quando a gente olha aqui para preço justo de analistas, seria preço-alvo de R$34. Está barata. Preço justo segundo o modelo de valuation, modelo de Gordon, por exemplo, R$29,67. E eu te antecipo aqui que o meu preço teto é de R$30, muito próximo disso aqui. E por que disso? Veja só aqui a projeção da XP, no sentido de que o banco, em 2025, pode pagar 17 bilhões de reais em dividendos. Essa projeção não está equivocada. Por quê? Vamos lá. Como a gente viu para o Banco do Brasil, a CEO da companhia entende que o banco vai crescer a sua carteira de crédito de maneira moderada e deve crescer o seu lucro. A gente pode presumir, portanto, que a partir dessas informações o banco vai crescer pelo menos o seu lucro a uma taxa acima da inflação. A inflação projetada para o ano de 2025 é de 5,5%. Então vamos colocar que o banco vai crescer o seu lucro a uma taxa de 6% no ano de 2025, apesar ali do aumento da inadimplência. Tudo isso depende da gestão, está fora do seu controle. E a gente viu que o banco cresceu muito bem os seus lucros nos últimos 5 anos. Então, crescer 6%, isso aqui está bem razoável, ok? E aí, vamos lembrar que o guidance de 2024 do Banco do Brasil é de 37 bilhões no mínimo. Luan, esse guidance será cumprido mesmo? A gente só vai saber em breve. Ele será, sabe por quê? Porque o banco já conseguiu acumular um lucro superior a 28 bilhões de reais. E a projeção que nós temos, que é quase um consenso, é de mais 9,5 bilhões nesse último trimestre. Então a gente deve chegar, inclusive, a 37,5. 37,5. Se o banco mantiver o payout de 45%, que é o que a gente espera, não há nada que justifique uma redução, ainda mais porque o governo precisa desses dividendos. Então, o governo precisando de dinheiro, você pode se beneficiar disso, sendo acionista. O que nós teríamos? 17 bi. Dá para chegar nos 17. É uma projeção razoável aqui da XP. Então, vamos considerar os 17 bilhões. O que você faz aqui, então? Você pode clicar aqui em empresa para achar o número de ações do Banco do Brasil. Vou colocar aqui valores detalhados. E aí nós temos 5,7 bilhões de ações do Banco do Brasil, para você achar quanto que cada ação vai te pagar de dividendo. Então, se são 17 bilhões de reais em dividendos no total, eu vou dividir esse número pelo total de papéis. Eu chego a 2,97, vamos arredondar para 2,97 por ação. Bem razoável essa projeção. Mas aí é que tá. Você não concorda que a gente vai aumentar pelo menos em 6%? Não falei dos 6%? Então vamos aqui em 1,06. Estou adicionando 6% da inflação. Então podemos ter um dividendo de 3,14, hein? 3,14, você acredita? Claro que aí eu tenho que tirar aqui também o efeito do JCP. Vamos arredondar para 3,5. 3,5, tá? Estamos sendo bem conservadores aqui nessa projeção. Agora basta eu fazer o quê? Dividir pela cotação atual.
Você não quer saber se hoje o preço está interessante? 27,50? 27,50. Eu teria um dividend yield de 11, 10,5%, 11%. Se eu pegar esses 3,05 e dividir por R$30, que é o preço teto, eu chego em 10%. Por isso meu preço teto é de R$30, porque eu quero ganhar pelo menos 10% com o Banco do Brasil, mantendo esses 2 dígitos de dividendos que o banco vem remunerando seus acionistas já faz 2 anos pelo menos. Sendo assim, sim, o Banco do Brasil ainda está barato, até os R$30, ele tem um belo desconto, podendo remunerar até os R$30 a uma taxa de 10% ao ano de dividendo, já pagos todos os impostos, o dividendo ainda é isento de imposto de renda aqui no Brasil. Tá, a Selic vai para 15, mas esse tipo de conta não faz sentido, porque afinal de contas, quando a gente compra uma ação barata, a gente também está aqui embutindo nessa ação barata o seu potencial de valorização. Então não é assim que faz a conta, só olhar para o rendimento, comparar com a Selic ou com o CDI. Então não é assim que faz a conta. E outra, você está fazendo especulaçãozinha de market timing, que eu também sou contra. E, é claro, talvez tudo isso não seja tão simples para você. Talvez você precise de um acompanhamento profissional. E isso a gente tem lá na Lumen Consultoria, que é a minha consultoria de investimentos. É só preencher o formulário que está aqui embaixo. E para quem quer aprender de graça a montar uma carteira de dividendos na prática, vai ter um vídeo aqui em cima que vai te ajudar bastante. Corre lá!